relator da CPI do crime organizado lá no Senado. A quebra de sigilo foi aprovada, quebra de sigilo da empresa Maridit. A quebra de sigilo foi aprovada por unanimidade pela CPI, com fundamentação baseada em elementos que indicam possível vínculo da empresa com os casos Master e Reag, além de notícias consistentes sobre movimentações financeiras suspeitas, inclusive com indícios de lavagem de recursos associados ao primeiro comando da capital, o PCC, Jussara. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, essa foi uma nota que acabou de ser divulgada pelo relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, e essa nota é uma reação direta à manobra que foi utilizada pela defesa da empresa Maridit, que é a empresa ligada à família do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, que ao reagir para tentar impedir a quebra desse sigilo, ele não recorreu, por exemplo, ao ministro ligado ao caso Master, por exemplo. Ele entrou com essa ação, com esse recurso, dentro de um mandado de segurança de 2021, Márcio. Então, isso foi encarado como uma manobra que o próprio Alessandro Vieira chamou de absurdo, um absurdo flagrante, essa manobra utilizada pela defesa da Maridit, da empresa de Dias Toffoli, para impedir a quebra do sigilo. Márcio, ao longo do dia, essa decisão do ministro Gilmar Mendes já causou muita reação entre os políticos, principalmente de oposição, que queriam ver a quebra do sigilo. Já tinha tido uma decisão do ministro André Mendonça ontem, facultando, não obrigando os irmãos do ministro Dias Toffoli a comparecerem à CPI. Aliás, só para fazer um adendo aqui, esse tem sido um procedimento justamente do ministro André Mendonça, de facultar as pessoas irem ou não, que é uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, quando há uma convocação para uma comissão parlamentar de inquérito. Márcio, vou detalhar um pouco melhor a nota do senador Alessandro Vieira, que ele diz o seguinte, olha, que ele vai, como já citamos aqui, que eles vão recorrer dessa decisão em todas as instâncias possíveis. E aí, para além do que você mesmo citou, ele falando dessa fundamentação para pedir a quebra desse sigilo, ele diz o seguinte, olha, na mesma deliberação também foi aprovada a convocação dos sócios formalmente identificados na empresa, que são os irmãos do ministro Dias Toffoli, apontado como sócio oculto. Aí ele diz o seguinte, até fala, olha, os irmãos do ministro impetraram os habeas corpus perante o ministro André Mendonça, que é o relator do caso Master, que reconheceram o direito dos investigados de não serem obrigados a comparecer para o depoimento, de acordo com o que já prevê a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E é aqui que Alessandro Vieira faz a sua crítica mais dura em relação a essa manobra da defesa da Maridit. Diz o seguinte, olha, curiosamente, a empresa Maridit seguiu o caminho diverso, evitou o relator ou a livre distribuição, por exemplo, poderia recorrer diretamente ao ministro André Mendonça, que já é o relator do Banco Master, ou poderia entrar de outra maneira, que aí haveria um sorteio na corte. Aí ele segue. E ele optou por peticionar diretamente ao ministro Gilmar Mendes nos autos de um mandado de segurança arquivado desde março de 2023. E segue. O tal processo foi desarquivado, a petição foi recebida e a quebra de sigilo determinada pela CPI foi declarada nula, com posterior novo arquivamento. Trata-se de um flagrante absurdo. Aí ele vai finalizar. Desse emaranhado de decisões judiciais consideradas atípicas e de movimentações financeiras milionárias e suspeitas, impõe-se uma conclusão. Este escândalo é grande demais para ser empurrado para debaixo do tapete.